todas. Inicialmente, né, eu gostaria de agradecer o convite aí do meu amigo Morini e da presidente Adriana. É uma satisfação estar aqui com vocês aqui no norte, né? Nós viemos dos extremos, né? Mas a situação climática é a mesma, né? Está afetando também lá no Rio Grande do Sul, né? Nós tivemos também, né, enchentes, mas antes, né, das enchentes nós também tivemos seca, né? Uma seca muito grave lá no Rio Grande do Sul. E a partir do momento que nós sofremos a enchente do ano passado, né, o Tribunal de Contas ele teve uma visão, né, de mudar um pouco a nossa atuação e focar também, né, a partir do momento que a gente criou o projeto Resiliência Climática, poder tornar a nossa atuação também, né, em relação à mudança do clima mais efetiva. É isso que a gente está buscando. Eu vou trazer um pouco aqui para vocês, né, da nossa tragédia, mas também, né, da nossa atuação em relação a essa questão. Só para contextualizar, né, o Dr. Rui já apresentou muito bem na questão climática, que ela é urgente, né? Nós já estávamos passando aí por 3 anos de seca até 2023, que foi uma seca muito grave, e em 2023, né, a partir de meados, a gente começou a sofrer então com as enchentes, situação totalmente atípica, e que, inclusive, né, os cientistas já informam, né, que isso não é normal e que a chuva extrema ela já é um padrão. Então, agora nós precisamos, inclusive, né, em termos de engenharia, fazer a projeção para o futuro. Não podemos mais pensar em projetar pensando somente nos dados do passado. E, claro, né, os climatologistas já estão alertando isso há muito tempo, né, mas agora, cada vez mais, né, estamos correndo o risco de que o planeta entre, né, num colapso total em função das mudanças climáticas. Só para demonstrar isso já foi já salientado antes também, né? Mas tendo uma projeção aqui, por exemplo, né, no ano de 2000, a projeção era de que somente em 2041 nós teríamos aqui em 2041 o atingimento, né, da meta, né, do Acordo de Paris de 1,5 grau de aquecimento. Porém, né, a partir de 2000 até hoje, a situação já mudou, né? Nós já estamos agora, a partir do aquecimento global, alterando a curva, né, de crescimento, de aumento da temperatura. Vocês vejam aqui que já estamos, né, ultrapassando o limite de 1,5 grau, e a projeção atual é que em 2029 isso se efetive. Na realidade, já tem estudos, inclusive, que indicam, né, que já estamos agora ultrapassando esse limite. E, infelizmente, isso impacta, né, causando eventos extremos cada vez mais frequentes. Isso está explícito aqui nesse gráfico, em que nós temos aí desde a década de 80, né, a quantidade de eventos extremos que ocorrem em todo o mundo, ele praticamente quadruplicou nessas 4 décadas. E para aqueles, né, que não acreditam, né, em informações científicas, ainda temos alguns, acredito que ninguém aqui na plateia seja um negacionista climático, mas se vocês tiverem um amigo, né, que é negacionista, vocês podem usar esse evento prático aqui que eu vou demonstrar, né, o efeito prático das mudanças do clima. Achei histórica em Porto Alegre antes, né, desse evento do ano passado, era cheia de 41. Todos, né, falavam, né, principalmente na engenharia, né, desse evento, porque ele foi histórico. A cidade ficou abaixo d'água, literalmente, né, principalmente a área central. E isso era contado, né, pelos nossos avós, e a gente, no dia a dia, não acreditava. É impossível que a gente chegue no momento e tenha que aconteça isso novamente. Mas aconteceu. Aqui nós temos as cotas de cheia. Em 1941, 4,71 metros, que é o evento que nós estamos vendo aqui na foto, né, na imagem.
Depois, somente mais de 20 anos após, né, nós chegamos aí a 3,13 m, ou seja, ultrapassando a cota de cheia lá do Cais Mauá, que é 3 metros. Em 1984, chegamos a 2,60 m, ou seja, próximo à cota de cheia. Depois disso, somente em 2015, né, mais de quase 30 anos após, né, chegamos a 2,94 m, novamente próximo à cota de cheia. Então, chegamos agora à década, né, do ano 2020. Em setembro de 23, a cota de cheia chegou a 3,11 m. Em novembro, ultrapassou, chegou a 13,46 m. E no fatídico maio de 2024, nós atingimos o recorde de 5,37 m, ultrapassando então a cota de 1941. E agora, né, há 2 meses atrás, nós chegamos próximo a 13,45 m, ultrapassando novamente a cota de cheia. Ou seja, somente nos últimos 3 anos aqui, nós conseguimos ultrapassar a cota de cheia 4 vezes, né? Um evento que só aconteceu, né, nos 80 anos anteriores. Então vejam aí na prática, né, o efeito das mudanças climáticas, como que ela está impactando na nossa realidade e afetando a vida, né, de todos. E aqui eu tenho um mapa, né, não é o Rio Negro, é parecido, né, nós estamos aqui apresentando a região metropolitana de Porto Alegre, com a foto satélite. Essa é uma imagem anterior à cheia, para vocês terem uma ideia, né, aqui está a Arena do Grêmio, e aqui embaixo o Beira-Rio, né, só para ter uma noção do tamanho da área. Vejam o que aconteceu, né, durante a cheia. Ficou praticamente, né, toda a região embaixo d'água, inclusive na parte central, aqui, nós temos a cidade de Eldorado do Sul, e que ficou totalmente embaixo d'água. Nós temos também aqui, mais na parte lateral aqui, a parte central de Porto Alegre, e o 4º distrito de Porto Alegre também, a cidade de Canoas, que ficou metade da cidade, toda ela embaixo d'água, a partir dessa cota ter ultrapassado, né, o sistema de proteção de cheias. E o que nós, como Tribunal de Contas, temos a ver com isso, né? Muitos colegas às vezes perguntam, né? O que a gente tem a ver com isso? Pois bem, né? Como é que nós vamos pensar em infraestrutura se nós estamos com o aeroporto embaixo d'água, se nós estamos com mais de 1.000 pontes, né, que foram rio abaixo, e se nós temos muitos deslocamentos de massa em que inúmeras rodovias foram interceptadas aí por deslizamentos. Inclusive, né, muitos deslizamentos acabaram em tragédia, né, causando diversas mortes. E como vamos pensar em saúde, se o nosso hospital ele está embaixo d'água, em que teve que ser evacuado às pressas, e muitas pessoas foram a óbito, inclusive, por ter que se fazer esse deslocamento. E como nós vamos pensar em educação, né, quando as escolas estão embaixo d'água também, e foram devastadas em função das cheias, e todo esse impacto, né, inclusive tendo que ser paralisada, as aulas, né, foram suspensas por um determinado período em função dos eventos climáticos. E como nós vamos fazer, né? Nessa situação aqui eu não sabia nem como enquadrar, vejam só, parece uma zona de guerra, né? Todo mobiliário exposto aí, né? Como é que nós vamos ter serviço público, com energia, com água, saneamento, esgoto? Não temos condições nenhumas, né, de prestar um serviço público numa situação trágica como essa. Além dos impactos sociais que nós sofremos, né, nas cheias aí, foram 185 mortes, inclusive
uma morte foi identificada recentemente, né? Foi encontrado um corpo recentemente. Inclusive, ainda temos, né, 23 pessoas desaparecidas que até hoje não foram encontradas porque foram levadas rio abaixo, e mais de quase 600 mil pessoas que ficaram desalojadas, né? Praticamente todo o estado foi afetado. Em termos financeiros, né, vejam só, esse é um estudo da CEPAL, BID e BIRD, que foi realizado, né, a partir de uma contratação do governo federal, em que foram estimados aí os danos e as perdas relacionadas à enchente, chegando aí a um total de 89 bilhões somente nesse evento climático que afetou a todo o nosso estado. E agora, né, o que nós, como Tribunal de Contas, estamos fazendo? De que forma a gente atuou, né, após essa tragédia? A nossa Direção de Controle e Fiscalização, ela desenvolveu um projeto, aí, o PAF Reconstrução, com 6 eixos. O primeiro deles foi uma situação para uma gestão assistida, para dar um suporte aos nossos municípios, inclusive porque muitos municípios foram devastados, não tinham mais nem prefeituras, né? Em alguns municípios a prefeitura foi afetada e foi levada. Um eixo fiscalizatório para atuar nas contratações emergenciais, em função, né, de toda a demanda e necessidade de aplicação de recursos emergenciais. Também em relação às obras rodoviárias, tem um eixo específico, além de auditoria do DEMAI, Executivo de Porto Alegre, principalmente aqui, focando na questão da falha do sistema de proteção de cheias de Porto Alegre, que é aquela foto que eu mostrei anteriormente, em que, a partir do momento em que houve, né, a enchente, o sistema de proteção falhou e acabou inundando áreas que, a princípio, não deveria. Além disso, tem o eixo da Defesa Civil para fazer uma atuação específica, né, tanto na Defesa Civil estadual quanto municipal, mas o que nós vamos focar aqui é o eixo da resiliência climática, em que foi tornado, então, um projeto estratégico, porque ele pensa não somente nas ações de resposta, né, e de reconstrução, e também no caso de prevenção, como é a defesa civil, mas também nas questões futuras, né, para a questão de mitigação e adaptação para a questão dos eventos climáticos. Então, nosso objetivo, né, com o projeto é estabelecer e executar programas de fiscalização e orientação na área ambiental, que sejam perenes, né, que perdurem no tempo. Essa é a principal meta, né, porque não dá mais para que esse projeto ele seja somente pautado por uma determinada gestão, né, do tribunal. Ele tem que ser perene e tem que estar fixado, né, a partir da alta administração, para que todos atuem sintonizados e deem prioridade para essa temática. E dentro, né, do nosso desenvolvimento, aí, iniciando o projeto, né, quais foram os principais desafios? O primeiro deles, a questão da baixa maturidade, né, e cultura institucional no tema. São poucos, né, que têm consciência e têm conhecimento técnico a respeito do assunto. Inclusive, esse foi um dos problemas para a gente conseguir montar a equipe. Nós, inicialmente, em primeiro lugar, nós não temos um setor estruturado no nosso tribunal para atuar, né, na auditoria ambiental. Essa já é uma deficiência nossa, em que a gente vai, a partir de agora, né, procurar fortalecer. Também nós temos carência, né, de recursos. São poucos colegas que têm conhecimento técnico na área, que têm capacitação para executar essas auditorias. E também até mesmo baixo interesse. Muitos colegas não têm interesse, né, em atuar nessa área, e por isso a gente precisa fomentar, né, e mesmo sensibilizar os colegas, os auditores que trabalham em diversas áreas, porque é um tema transversal, né? Ele vai impactar em todas as políticas públicas. E para isso é necessário, né, ter uma formação mais ampla, não somente com engenheiros, mas também com administradores, economistas, né, que atuem em todas as áreas.
E outro desafio nosso era a questão de que a gente não tinha dedicação exclusiva em maior parte dos colegas. E pensando, né, nas entregas, aqui nós temos 4 entregas planejadas. A primeira delas, que é a principal, né, a nossa prioridade, que é criar uma política institucional para controle externo relacionada à resiliência climática e meio ambiente, tornando, então, essa atuação perene. Para isso, nós estamos trabalhando agora numa minuta de uma resolução para instituir essa política. Inclusive, né, eu peço aqui aos senhores, se tiverem, né, nos seus tribunais algo relacionado ao assunto que possa nos auxiliar também, a gente está aberto aí a receber também contribuições. E, a partir da instituição da política, nós vamos desenvolver também programas, né, de fiscalização e orientação, e isso está planejado daqui para frente, né, a gente começou o projeto, então a gente ainda está em andamento, esses pontos não foram ainda finalizados. Aí, o que nós estamos fazendo no momento são ações piloto de fiscalização, que eu vou detalhar na sequência, e também o desenvolvimento da cultura institucional, fazendo diversos eventos, né, de engajamento e de aproximação com os colegas da auditoria. Quais são os benefícios que nós esperamos com a implantação desse projeto? O primeiro é induzir as políticas públicas para implementar ações de resiliência e adaptação. O segundo é contribuir, né, para também inserir os ODS no planejamento da administração, no dia a dia, né, da administração, fortalecer a resiliência climática e também contribuir para que a administração atue, né, de uma maneira mais eficiente na gestão ambiental. Algumas ações que nós estamos em andamento, né, que está em andamento. A primeira delas é uma auditoria operacional sobre a gestão de recursos hídricos, que eu vou detalhar na sequência. Também estamos incluindo a temática a partir da questão dos recursos hídricos no relatório de contas anuais do governador. E nos relatórios de contas anuais municipais nós incluímos também questões relacionadas a planejamento urbano, meio ambiente e saneamento, que eu vou apresentar na sequência. Primeiro ponto, a auditoria da gestão de recursos hídricos, ela teve como objetivo, então, avaliar a efetividade da gestão dos recursos hídricos em função, né, dos eventos das mudanças do clima, e principalmente, né, avaliando a insegurança hídrica, né, do Estado. Aí temos algumas questões da auditoria que foram pontuadas. A primeira delas, né, avaliar se o sistema estadual de recursos hídricos ele estava estruturado, né, capacitado, né, se tinha equipes, né, para cumprir aquilo que está estabelecido no sistema estadual. Também, né, avaliar se o Estado estava dando apoio administrativo para os comitês de bacia, porque nós já sabíamos, né, dessa deficiência que, infelizmente, nosso Estado estava cortando os recursos que davam apoio, né, aos comitês de bacia hidrográfica. Esses comitês são muito importantes, né, na formulação das políticas, né, para fins de gestão, né, das bacias hidrográficas. E também, né, avaliar a questão da execução dos planos de bacia hidrográfica, porque na maior parte, né, os planos eles serviam somente, né, como plano de gaveta, né, somente para constar, e não, na realidade, o Estado não está executando esses planos que foram realizados. Em algumas bacias, inclusive, né, os planos estão desatualizados ou ainda não foram pactuados. Então, esses pontos foram levados, né, para essa auditoria. A auditoria ainda está em andamento. A gente está finalizando a revisão dela para entregar o relatório preliminar. E, além disso, temos também na questão de avaliação dos recursos, se eles estão sendo, os recursos, né, do Fundo de Recursos Hídricos estavam sendo aplicados e se eram suficientes ou não, porque um dos grandes problemas lá no nosso estado é que não existe, né, a cobrança pelo uso consultivo da água. Então, são poucos, né, são escassos os recursos. É necessário também que
o Estado implemente a cobrança, e isso nós estamos colocando, né, no relatório de auditoria. Além disso, mais outros 2 pontos, a questão da governança geral, né, do sistema de recursos hídricos e, por último, a proteção da vegetação nativa, porque é muito importante, né, que seja protegida a vegetação em função, né, de viabilizar a garantia de disponibilidade hídrica para fins de suprir, né, as necessidades aí para todos os usos. Resumindo aí os nossos achados, né, foram 25 achados, e dentre eles algumas recomendações estratégicas que nós colocamos aí, principalmente, né, de fortalecer a capacidade técnica operacional, principalmente, né, em função da, digamos assim, do desmonte, né, da estrutura do Departamento de Recursos Hídricos, precisa ser fortalecido. Também por não ter sido instituído até hoje nas agências de bacia lá no Estado. Esse é outro ponto que está sendo abordado também na auditoria. E, principalmente, né, conseguir expandir os recursos para conseguir manter o sistema, né, e aprimorar ele. Tá? Além, é claro, de estruturar também políticas para a segurança hídrica. E quais foram, né, os principais aprendizados? Né? O maior deles é que sem segurança hídrica não há resiliência climática, porque, né, sem isso a gente não consegue desenvolvimento. Se nós não tivermos, né, a garantia de que teremos os recursos, né, a água disponível para o consumo de todos, né, é impossível a gente ter desenvolvimento. E a gestão da água também ela deve envolver, né, integrar todas as políticas e decisões territoriais, abrangendo todos os atores, né, da bacia, de cada uma das bacias hidrográficas. E é necessário para isso, né, que tenha participação popular, né, tenha o engajamento também, né, das entidades, do setor privado, né, que eles também participem para fins de elaborar essas políticas de uma forma que todos, né, consigam atuar de uma forma que todos tenham recursos disponíveis. E agora, né, em relação aos relatórios de contas anuais municipais, nós incluímos aí o tema do planejamento urbano, que é muito importante para que a gente evite situações como ocorreu lá em Cruzeiro do Sul, em que a cidade foi praticamente devastada por estar numa área de risco, né? Tá numa curva de rio, em função da velocidade, né, do rio, que essa cheia foi histórica, ela acabou varrendo praticamente toda a cidade. Então, para isso, né, existe, né, as ferramentas aí como o plano diretor para delimitar as áreas que não podem ser ocupadas e, claro, né, a gente entende que não existe, né, como a gente fazer a reconstrução da cidade, é possível que se reconstrua no mesmo local, né? A cidade vai ter que ser deslocada para uma outra área que esteja fora, né, das cotas de cheia, para que não se repita a mesma tragédia que aconteceu lá com diversas mortes. E para isso, né, é importante fortalecer o sistema de planejamento urbano e também incluir, né, a participação popular para que toda a sociedade participe da elaboração do plano diretor. Infelizmente, né, a partir da consulta que nós fizemos, né, da pesquisa, ainda temos 27% dos municípios que têm plano diretor, mas ele não está revisado, e 22% dos municípios não têm plano diretor. É claro que alguns, por exemplo, não se enquadram, né? Nesse caso aí são 22% que não se enquadram, mas outros 22% se enquadram e não têm plano diretor. Em relação ao tema do meio ambiente, é importante relatar também que esses relatórios de contas municipais, essas informações são analisadas em todos os 497 municípios. E como a gente faz isso? A gente faz isso a partir de um sistema que automatiza, né, semi-automatizado,
os nossos jurisdicionados eles preenchem os questionários e a gente gera então relatórios praticamente automatizados e faz a conferência e depois junta o relatório lá nas contas dos prefeitos. Em relação ao meio ambiente, nós avaliamos então a instituição das políticas municipais de meio ambiente, a instituição do zoneamento ambiental, também a existência de estruturas de licenciamento e fiscalização em todos os municípios, a transparência, né, se as informações de licenciamento estão sendo disponibilizadas no site dos municípios e também a existência de planos de trabalho relacionadas à gestão ambiental. Aqui, né, no questionário foi informado, né, que ainda 13% dos municípios não instituíram a política de meio ambiente. E outro tema abordado nos RCAs é o saneamento. Aí nós incluímos, então, a alimentação do Sinisa. Tem alguns municípios que, infelizmente, ainda não prestam as informações do Sinisa. A ausência ou a existência, né, e também a qualidade dos planos de saneamento e dos planos de gestão de resíduos. A existência, né, de regulação por parte dos municípios. Muitos municípios ainda não instituíram, né, a regulação tanto do saneamento quanto dos resíduos, e principalmente, né, de resíduos. Inclusive, isso é um problema, né? Hoje, são poucas agências que atuam na regulação de resíduos, e, inclusive, é uma dificuldade isso no nosso estado. A Gergs, que faz a regulação, ela fazia somente saneamento de água e esgoto, e agora está começando a se estruturar para fazer a regulação de resíduos. E a avaliação também da sustentabilidade financeira, né, se esses serviços são sustentáveis. Nós temos também outras ações em andamento, né? A primeira delas é a participação nossa no painel Clima Brasil, que o Lustosa vai apresentar na sequência, então não vou entrar em detalhes, mas só tenho a dizer aqui que o painel Clima Brasil nos abriu assim uma visão muito mais ampla, né, do que nós podemos atuar, até mesmo para a gente ter um conhecimento maior sobre a matéria. Isso é bem importante. Os nossos colegas, a Flávia e o Anderson, que estão participando da elaboração do painel, eles ficaram maravilhados, né, com a metodologia, e a gente espera usar muito, né, dessas questões que agora estão sendo aplicadas no estado, né, e na capital, que é Porto Alegre, ampliar essas questões também para os outros municípios. Então, essa é a nossa intenção, né? E a gente pode, inclusive, aproveitar esse instrumento para incorporar ele aos nossos relatórios de contas anuais. A gente já faz esse trabalho, né, com base naquilo que eu apresentei ali para fins de outras questões, mas a nossa intenção é que nos próximos anos a gente inclua essa temática também lá nos relatórios de contas anuais. Nós estamos fazendo também um encontro regional de controle e orientação. Ele é realizado, né, em todas as regiões do estado, principalmente, né, com foco em orientação, mas aí nós focamos principalmente na sensibilização de todos os prefeitos, né, e todos os gestores públicos, para que eles entendam mais o problema, né, tenham maior conhecimento sobre a matéria, e dessa forma a gente tenta instigá-los, né, a atuar, né, e fazer com que a gente consiga, né, ter uma atuação maior na área. E também estamos com um projeto aí junto com a escola, né, o Preserva Mais, que é a realização de eventos com foco, né, na área climática. Aí, o primeiro que nós fizemos foi lá em Caxias do Sul, focado em recursos hídricos e eventos climáticos extremos, também para sensibilizar os gestores, junto com a participação dos comitês de bacia. Então, nós convocamos os comitês de bacia, convocamos também a universidade, lá no caso a UX, que participou, né, juntamente com o Tribunal de Contas, na elaboração desse evento. Aqui a equipe, né, só para mostrar quem faz parte, né, a equipe é enxuta. Eu sou gerente suplente, o gerente do projeto é o colega Sandro. E também, né, para
espraiar aqui para vocês, né, para todo o Brasil, uma iniciativa bem legal, que é o Roadmap Climático, que está sendo realizado pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, a nossa SEMA, em que eles elaboraram um questionário para todos os municípios, né? Nós, inclusive, apoiamos e enviamos ofício a todos os municípios para que eles fizessem, né, o preenchimento desse questionário. E aqui vocês podem ver, né, que infelizmente nós estamos muito atrasados, né, em relação às questões climáticas. Nós temos somente 6 municípios que já instituíram um plano de ação climática e, inclusive, né, só temos aí 3 municípios que realizaram o inventário de gás de efeito estufa. Então nós precisamos agora agir, né, e cobrar que eles passem, né, a elaborar suas políticas climáticas, porque eu acredito, inclusive, que essa situação não seja muito diferente no restante do país, né? Aqui nós temos uma fotografia, né, do Rio Grande do Sul, mas, infelizmente, eu acho que isso se reflete em todo o restante do país. Então, só para refletir, né, para concluir, vou deixar uma mensagem para vocês e espero, né, que nós, como cidadão e como auditores, nós façamos, né, cumprir a nossa missão e a gente cobre, né, dos nossos gestores que eles comecem a agir e não somente elaborar planos, mas também atuar de forma efetiva, né, na questão climática, porque nós sabemos que o nosso futuro, né, e dos nossos filhos depende disso. Muito obrigado.